Boa noite a todos, a todas. Que Deus nos abençoe e nos acolha na sua proteção hoje e sempre. Que assim seja. Amém? Amém, Senhor. Meus irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar todos vocês pelo Dia Internacional da Mulher. Inclusive os nossos queridos espíritos encarnados homens. Porque na história da nossa evolução espiritual, em algum momento já reencarnaram como mulheres. E também voltarão a reencarnar como mulheres. Porque não é somente uma reencarnação que nós conseguimos galgar toda a gama de aprendizado que nós temos que adquirir para um dia chegarmos ao quilate de Jesus Cristo. Então, uma hora estamos encarnados como homens, uma hora estamos encarnados como mulheres. Mas por que essa homenagem do Dia Internacional das Mulheres? Alguém tem ideia de como surgiu essa data? 8 de março? Tem, né? Graças a Deus. Oremos, aleluia! Para aqueles que não tiveram essa informação, eu vou contar uma pequena historinha. Em 8 de março de 1857, esse ano é um ano conhecido, né? 1857. Alguém lembra o que aconteceu? O Livro dos Espíritos foi lançado nesse ano, 1857. Mas não é do Livro dos Espíritos que eu vou falar agora. Exatamente na data de 8 de março, nesse ano de 1857, em uma indústria têxtil nos Estados Unidos, em Nova York, trabalhavam várias mulheres. Lembremos que o século XIX foi o século da Revolução Industrial. Então, como necessitava de muita mão de obra, até então a mulher ela não estava no mercado de trabalho, mas com a Revolução Industrial necessitando de mão de obra, começaram a se contratar as mulheres. E também era uma vantagem, porque além de serem pessoas disciplinadas, elas também ganhavam 1/3 dos salários dos homens. Então, para aqueles que eram donos de indústrias, era um grande negócio contratar mulheres. Nessa fábrica têxtil, 130 mulheres, elas entraram em greve, reivindicando exatamente melhores condições de trabalho. Uma delas era equiparação salarial com os homens. Outra, para vocês terem uma ideia, era a redução da jornada de trabalho de 16 horas para 10. E hoje, muitos que têm uma jornada de trabalho de 8 horas acham cansativo. Lembremos que o trabalho é uma bênção. Tem uma passagem, inclusive, no primeiro livro da Torá, Gênesis, que Deus, Ele pune uma pessoa, um rebelde, com a ociosidade. Aí nesse momento eu estava, a lei de trabalho aí, lá no Livro dos Espíritos, né? A lei moral. Aí que eu me dei mais conta de que desde os primórdios, os primeiros livros escritos na época de Moisés, ou seja, se a gente juntar aí com a chegada de Jesus e Moisés veio 1100 anos antes de Jesus, temos aí cerca de 3.000 anos e Deus já falava que o trabalho era uma bênção. Pois bem, era uma reivindicação das mulheres diminuir pelo menos a carga horária de trabalho. Outra reivindicação, dignidade durante o seu emprego. O que é isso de dignidade? As mulheres, elas, além de serem maltratadas, desconsideradas, desvalorizadas, eram apenas mão de obra necessária naquela época. O que é que ocorria? Muito assédio.
muito assédio. Então elas eram desrespeitadas constantemente. Então essas 130 mulheres em Nova York entraram em greve nessa fábrica têxtil. O dono simplesmente trancou elas lá dentro. Ah, tá, vocês vão entrar em greve, mas não saem da fábrica. E a fábrica pegou fogo. 130 mulheres morreram carbonizadas lá dentro. Isso foi em 8 de março de 1857. Mas o Dia Internacional da Mulher, ele não foi fundado nessa data. Essa data foi a data da tragédia. O ano que veio a ser instituída a data foi em 1975. Olha quanto tempo depois. Que a ONU considerou que o dia 8 de março, então, seria uma data especial para homenagear o público feminino, as mulheres. Mas não só as mulheres no seu gênero, mas o que ela representa, o que é que o gênero feminino representa. E, para vocês terem uma ideia, Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos também em 1857, já previa essa desigualdade e questionou aos espíritos a respeito do gênero dos espíritos. Por que os espíritos eram homens? Por que os espíritos eram mulheres? As questões são 200, 201 e 202 de O Livro dos Espíritos. Para eu não me alongar e lendo cada uma delas com suas respostas, no final ele faz um breve comentário, o próprio Allan Kardec, nosso codificador, dizendo: os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Pronto. Já vi que todos nós somos iguais mesmo, né? Pelo menos em essência. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e a ocasião de adquirir também experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Ah, não, mas também não é assim não, Karen, porque eu como homem, eu sei muita coisa que as mulheres fazem, que as mulheres são. Eu tenho muita... Ser um homem feminino não fere o seu lado masculino. Já dizia a música, né? E o nosso profeta baiano. Gente, está muito claro que então depende da nossa necessidade reencarnatória virmos homens ou virmos mulheres. Biologicamente. Não confundamos, por exemplo, e as pessoas que são homossexuais. Eu estou falando de gênero homem e gênero mulher. Então, se a pessoa é homossexual, é um homossexual que está num corpo masculino, ele reencarnou num corpo masculino. A sexualidade ele explora do jeito que quiser. Pode ser heterossexual, pode ser bissexual, homossexual, etc. e tal. E não vou entrar aqui no cerne da questão, que não é escopo da nossa discussão hoje. Eu só queria que vocês se atentassem que todos nós somos espíritos e devemos ter um respeito mútuo entre nós, independentemente de estarmos mulheres ou de estarmos homens. Bem, o tema desta noite, as mulheres do caminho, foi proposital devido a essa data maravilhosa. Porque quando a gente estuda o Evangelho, a gente estuda algumas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens dos Evangelhos canônicos, que são aqueles que estão na Bíblia, que Kardec, propositadamente, ele escolhe, pinça essas passagens para nos dar uma clareza maior delas e fazer com que esse aprendizado, essa explicação, nós consigamos pôr em prática em nossas vidas. Foram muitas as mulheres na vida de Jesus. No caminho, na jornada, enquanto ele esteve aqui conosco, pregando a boa nova, revolucionando com a sua mensagem de amor. Para vocês terem uma ideia do contexto da época de Jesus,
os homens viviam somente com base na Torá, como eu falei antes, até em um dos livros que foi a Gênesis, né? A Torá é o que eles, hoje nós podemos também dizer que é o Pentateuco mosaico. São os 5 livros que compõem logo o Antigo Testamento, quando a gente abre a Bíblia. Gênesis, Êxodos, tomara que eu não pule nenhum, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses 5 livros. São muito famosos porque, como a gente não tem acesso, o espírita não tem o hábito de estudar o Antigo Testamento, nós nos deparamos com passagens do Novo Testamento, ou seja, é a vida de Jesus em diante, né? O Novo Testamento é depois que Jesus nasce. Nós nos deparamos com passagens vivenciadas por Jesus, trazidas pelos evangelistas, e não nos damos conta que é Jesus repetindo trechos do Antigo Testamento. Então, um outro momento, aqui nesta mesma casa, eu chamei a atenção que amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma, seu espírito, seu entendimento, todas as forças, como eles falam, está lá em Deuteronômio no capítulo 6. O último livro da Torá. E amar o próximo como a ti mesmo está no livro Levítico, o 3º livro da Torá. Lá no capítulo 19, versículo 18. Para vocês terem uma ideia. Então não era novidade. O que Jesus veio foi mostrar como estávamos nos equivocando diante das interpretações da lei mosaica. A gente levava tudo ao pé da letra. Lembrando que, além dos 10 mandamentos que nós conhecemos, quando Moisés sobe o monte, uns dizem Sinai, mas também tem o nome de Horebe, e recebe os mandamentos, a gente estudando a Torá, esses 5 livros, descobrimos que tem 613 mandamentos. 613 mandamentos, ou seja, ordens de fazer ou de não fazer. Então, o que eram esses mandamentos? Eram formas de conter a sociedade daquele tempo, aquela cultura, disciplinar as pessoas para viverem em sociedade. Porque às vezes eu fico lendo a Bíblia, eu dou até risada de uns trechos, né? E um deles, até para chamar atenção, para começar a entrar no tema, é a criação do mundo, né? Logo no primeiro capítulo, e em seguida, quando Deus povoou a terra. Deus cria primeiro quem? Adão, né? Deus cria Adão, depois diz que vê que Adão está sozinho, que precisa de um complemento, na verdade ele chama de companhia. Poderia ter criado Adão 2, mas não. Deus tira uma costela de Adão e cria Eva. Depois, não vou contar a historinha da serpente nem nada, já vou direto para o cerne da questão. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Quando fazem suas ofertas, por quê? Caim, ele era agricultor. Abel, ele se dedicava ao pastoreio de ovelhas. Quando fazem as ofertas para o Deus, naquela época, isso é contado no Antigo Testamento. Deus se zanga com a oferta de Caim e fica feliz com a oferta de Abel. O que é que Caim faz? Chateado com essa situação, ou seja, eu acho que é o primeiro capítulo que se fala de inveja no Antigo Testamento. Caim pega e mata Abel. E tem um diálogo entre Deus e Caim que eu acho interessante, que parece assim 2 crianças conversando. Porque Deus chega: Caim, onde está Abel? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe de tudo. Para que Deus está perguntando a Caim onde está Abel? Onde está o seu irmão? Aí Caim fala: e desde quando eu sou o guardador do meu irmão? Aí Deus
começa a se aborrecer. Estou vendo o sangue de seu irmão na terra. E joga uma praga em Caim, dizendo que Caim vai ter que ir embora, vai ser banido daquele lugar. Ou seja, né, que paraíso é esse? E Caim ainda fala, mas Senhor, se não tem perdão por eu ter matado o meu irmão, também o Senhor não está me perdoando por isso. O que é que vai ocorrer? As pessoas não vão me perdoar. Em cada lugar que eu chegar vão querer me matar. Aí Deus fala, aquele que tentar matar Caim, desde a tentativa, tentar matar Caim, será castigado pelo menos 7 vezes. Mais tarde a gente vai estudar o perdão e vai ouvir esses 7, né? Por quê? Te digo que não perdoe somente 7 vezes em relação a Caim, ó. Mas te digo que 70 vezes 7 vezes. É Jesus já se referindo a esse trecho. Então olha como é interessante. Mas voltando à coitada da Eva. Que mãe maravilhosa, vendo seus filhos estrupiando. Depois Eva e Adão tiveram filhos chamados Sete e começou aí a povoação da terra. Eu acho interessante que Caim, quando é banido de onde está, encontra inclusive uma mulher. De onde veio essa mulher? Se a única mulher que tinha sido criada era Eva. E casa-se com essa mulher e procria com essa mulher. Então, o que nós temos que entender é que no Antigo Testamento o que temos muito são parábolas também. Histórias figurativas. Histórias que façam com que nós entendamos um pouco da filosofia do povo naquela época. De como os nossos ancestrais começaram a viver aqui na Terra. Isso não quer dizer que foi assim a criação ipsilíteris, tá? Mas, devido a essa história de Adão e Eva, já que deu tudo errado, a culpa é de quem? Sempre é da mulher. A corda arrebenta sempre no lado mais fraco. E essa tradição vigorou por todo o Antigo Testamento. A mulher era um objeto. A mulher, para vocês terem ideia, elas não herdavam nem o sobrenome do marido. A referência delas era do lugar de onde ela veio, da cidade, do vilarejo, ou então ela era esposa de fulano, mas ela não tinha sobrenome. Daí que a gente se depara com muitas Marias, muitas Anas. A gente às vezes se perde até em vários nomes que tem em duplicidade e fica tentando entender as histórias. Então culparam a nossa querida Eva. Os aspectos masculinos dessa época, há 3.000 anos atrás, desde há 3.000 anos atrás, era o que predominava. Desde que nós vamos falar, já passamos por Adão e Eva, depois a gente vai falar de Abraão, que a Abraão foi dada a missão de povoar a terra, a ponto de que seria constituída a grande nação como as estrelas do céu. É assim que o anjo do Senhor, Deus, né, fala também diretamente com Abraão. Que a princípio era Abrão, depois que fala com Deus acaba se tornando Abraão. Dizendo que a nação dele, ou seja, as pessoas descendentes dele, iriam criar essa nação que seria mais populosa do que as estrelas do céu. Aí, quem recebe a mensagem isso de Deus e não fica extasiado? Aliás, o ego vai lá para cima, né? Imagine. Então, de Abraão para Isaac, Jacó, toda a descendência. Os aspectos que nós podemos destacar. Geralmente a mulher não tinha o sobrenome. Era conhecida com um nome simples. Pertencia ao pai até ser entregue a algum marido. Então, era um objeto que passava para outra pessoa. E o marido tinha
todos os poderes em relação a essa mulher. Poderia trocá-la por animais, fazer ela de escrava, ou poderia procriar com ela, fazer com que ela tomasse conta da casa. Então a mulher era multiuso. Não tinha autonomia nenhuma, a mulher. Não era nem contada entre os habitantes. Ia fazer um censo. Lembra do nascimento de Jesus? Maria e José se deslocam de Nazaré e vão para Belém. E a justificativa é porque estava havendo um recenseamento e José, como ele era descendente de Davi, teria que ir a Belém para chegar lá e contar como homem, né? Fazendo parte da população. A mulher não ia contar. A participação também da mulher era somente passiva e para procriação. Se a mulher então fosse estéril, o que é que acontecia? Era relegada ou substituída pela escrava. Isso também nós vamos conhecer lá no livro da Gênesis. Um caso muito famoso, inclusive de Abraão. O pai dessa nação, que seria como as estrelas no céu, não consegue ter filhos com a esposa dele, Sarai. Aí ela vai ficando tão desesperada porque ela sabe qual é a promessa de Deus para Abraão. E o que é que ela faz? Quando ela chega aos 70 anos, desiste da maternidade e fala para Abraão. Abraão com 85, ela, olha, toma minha escrava como mulher e faz um filho nela. Porque ele precisava ter descendência, ele precisava de um primogênito. Então, ela oferece a escrava dela, Agar. Agar se deita com Abraão. É gerado quem, gente? Nosso patrono do Brasil, Ismael. Ismael é filho de Abraão com Agar. Só que, passado um certo tempo, alguns aninhos, o anjo do Senhor visita Abraão e fala: Abraão, tua mulher Sara dará à luz a teu primogênito. Aí Abraão, eu já tenho Ismael, é mesmo? Mas Sara está muito idosa. Sara já tinha mais de 90 anos. Você vê que na Bíblia, né, realmente é o tempo inteiro, tudo é milagre, né? Porque Abraão, nessa história, já estava beirando os 100. E estava lá, guerreiro fazendo filho. Não é que Sara era realmente engravida? E ela ouve a notícia do anjo falando, né, com Abraão. Quando inclusive o anjo fala, mas ela vai engravidar sim. Ela, quando ouve a história, começa a rir lá dentro. Aí o anjo olha para ela e a adverte: e por que você está rindo aí? Ele se chamará Isaac. Porque Isaac em hebraico é risada. Vocês veem que tudo está amarrado, tudo tem um sentido. Então, quando a mulher era estéril, acontecia muito isso. O homem, inclusive a poligamia nessa época, tudo era válido, né? Tinha mais de uma mulher, tinha várias escravas e poderia, como a intenção era povoar o mundo, poderia procriar com todas elas. E se a mulher fosse pega em erro, estava lá cometendo adultério, que era um dos pecados mortais que nós temos na Torá. O que é que acontecia com ela? Ela era acusada e punida com apedrejamento até a morte. E em praça pública. Não é bota ela na parede aí, tá saindo de casa, bota no muro e vamos apedrejar, não. Leva para a praça pública para todo mundo ver que ela estava sendo pega em adultério e estava sendo apedrejada por isso e tinha que esperar ela morrer. Olha que situação. O que é que acontecia com o homem que estava, né? Porque adultério tem duas pessoas aí realizando, né? Porque se a mulher estava com um homem casado, ele não está fazendo adultério também, não? Está em adultério. O que é que acontecia com esse homem, gente? Nada. Aliás, eu posso dizer, era aplaudido, né?
Se não fosse pelos os seus amigos, eram pelos pais. E a gente vê ainda um pouco dessa cultura machista até hoje. Vai, menino, vai pra festa e tudo. E aí pegou quantas? Não é assim? Então, muito do que nós vivenciamos hoje ainda são reminiscências do nosso próprio passado. A mulher, gente, trabalhava infatigavelmente. Desde a época da Torá. Ela plantava, colhia, moía o trigo, a cevada, outros cereais. Preparava o pão, ou seja, cozinhava, né? Buscava água nas fontes e poços. Lembra que tem uma passagem que Jesus está passando pela Samaria? Olha que coisa interessante. Os samaritanos não se davam com os judeus de jeito nenhum. Mas Jesus sabia que tinha que levar, semear a palavra do amor, a boa nova, na Samaria. A palavra tinha que alcançar a todos, indistintamente. Então, quando ele resolve ir para Jerusalém, é uma das suas últimas passagens, porque ele está indo pela última vez a Jerusalém, ele fala para os discípulos dele: vamos pela Samaria. Teria que fazer um percurso maior. E os discípulos falam: mas para quê? Se os samaritanos não gostam dos judeus. Jesus era judeu, gente. Os samaritanos não gostam dos judeus. Quando souber então que o mestre está indo para Jerusalém, talvez nem nos dê abrigo. E realmente, quando eles chegam na Samaria, eles são rejeitados. E o que é que ocorre? Jesus desiste. Samaria é uma região. Então os vilarejos que tinha lá, Jesus, quando chega no próximo vilarejo, lá no vilarejo de Sicar, onde tem um poço famoso, né, pelos romances do Antigo Testamento. Aí Jesus senta no poço, ao meio-dia, devia estar uma brisa fresca, né, porque o sol de meio-dia naquele deserto, e fala para os 12 discípulos dele: vão lá no vilarejo e consigam mantimentos e lugar para nós ficarmos. Olha, Jesus manda 12 discípulos para conseguirem comida. Desde quando precisa de 12 homens para conseguir comida? Tem que ir todo mundo junto. Bastava um, no máximo 2. O resto poderia ficar com Jesus fazendo alguma coisa? Não. O mestre quer ficar só. Vão vocês, vou ficar aqui. E nesse momento que ele está no poço, ao meio-dia, que nenhuma mulher deveria ir até o poço, vai o que nós conhecemos de mulher samaritana. Por quê? As mulheres iam cedinho pegar água no poço. Mulher não tinha contato com o homem, gente. A mulher usava, né, aquele lenço no rosto para que ninguém visse o rosto. Não podia nem olhar fixadamente no homem. Não podia nenhum homem dirigir-lhe a palavra, para vocês terem ideia. Chega uma mulher ao meio-dia, porque tinha alguma coisa errada. Se elas não estavam com as outras mais cedo, qual é a condição dessa mulher? Jesus começa a conversar com ela. A mulher vai pegar a água. Jesus, dá-me um pouco dessa água. Ela olha para ele. Sabia que sou samaritana? Como se dissesse: se está falando com uma samaritana, você nem pode falar, primeiro, que eu sou mulher, e segundo, que eu sou samaritana. E reconheciam, né, os judeus, inclusive pelas fisionomias e vestes. Aí ele começa a falar com ela, a conversar, oferece inclusive a água, que ela nunca mais sentirá sede. Fala inclusive que sabe, conhece a mulher intimamente, porque ele diz: vá buscar seu marido. Ela: vês que não sabes nada de mim, porque eu não tenho marido. Ele fala: realmente, você não tem, porque os 4 que você teve não eram seus, e o que está agora com você também não é seu marido. Aí ela: é profeta! Ela se toca. Então, grandes coisas aconteciam nesses poços, nesses pequenos detalhes que a gente vai lendo nas parábolas, nas passagens do Evangelho.
Até esse momento com a samaritana, Jesus se aproveita da mulher, no bom sentido, tá? Ele aproveita que já que não consegue entrar nas cidades da Samaria para divulgar a palavra, é nessa passagem com a mulher samaritana, no poço de Sicar, que ele desperta nela a verdadeira essência dele como representante de Deus, como sendo o Messias, o enviado que todos esperavam. E ela sai correndo para contar para o povo na Samaria. As mulheres, elas fiavam e teciam linho e lã para fazer roupas, cuidavam da família e educavam os filhos. Bem, daí vocês já têm uma pequena noção por que a mulher, ela chega na cozinha para fazer uma tarefa, né? Às vezes vai fazer um mingau, tá lá cozinhando, faz um mingau da criança, toca o celular, ela atende, continua cozinhando, aí depois alguém aparece na televisão, ela presta atenção e fala com quem está no telefone. A mulher consegue fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Agora bota um homem para fazer um mingau para a criança, aí fica lá, ó, até ferver, até ficar pronto, olhando, toca o celular, depois eu olho. Não é? Por quê? Desde os primórdios somos assim, multitarefas. Mas com Jesus continua dessa forma? Jesus muda um pouquinho esse aspecto. As mulheres com Jesus, elas são mulheres que abraçam a boa nova de forma abnegada. Veem que é uma missão estar junto ao Mestre. Então elas se tornam discípulas, seguidoras de Jesus, sempre presentes junto a Ele, que constantemente o Mestre vai lhe ensinando a viver a causa evangélica, ensinando a viver o amor, o auxílio a quem precisa de auxílio, o perdão para que nós não fiquemos perdidos no tempo por causa de mágoas, de experiências que todos nós passamos na vida. Eram as mãos do socorro juntamente com Jesus. Elas auxiliavam no socorro dos enfermos, as crianças que eram praticamente já caravanas seguindo o Mestre, e as pessoas começavam a seguir, eram de todos os tipos, todas as idades, homens, mulheres, velhos, crianças, enfermos, sãos, tinha de tudo, e as mulheres ali auxiliando. Também eram responsáveis pelas roupas e alimentos. Lembra que elas teciam, que elas cozinhavam, né? Faziam então, davam auxílio de todo jeito, de todo tipo, para aqueles que seguiam Jesus, além do Mestre, né? Claro. Quando chegavam em aldeias, cidades, até nos ajuntamentos, quando armavam as tendas e sentavam e o Mestre começava a pregação, a falar, né? Tranquilizavam os exasperados da multidão. Jesus está indo ali, corre, 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 mestre, 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 cura-me, cura-me, cura-me. E nada, ele conseguia nem chegar perto, porque todo estrupiado, ficando no caminho. Quando conseguia chegar até Jesus, olha a confusão. Já estava desesperado, já estava brigando com várias pessoas que tinham sido obstáculo no caminho. Não vai chegar perto dele, não. Quantas vezes a gente vê até os próprios seguidores de Jesus, discípulos, os que mais tarde vão ser 12 apóstolos, dizendo, mas por que ele está conversando com aquela prostituta? Por que ele está comendo com aquele publicano? Se os mais próximos e íntimos de Jesus questionavam isso, que dirá os outros que estavam junto a Jesus, não muito íntimos? Então, sempre tranquilizavam esses exasperados que estavam na multidão com paciência e gentileza. Eram famosas por tanto carinho que doavam. Era o exemplo de fé para as amarguradas e sofridas que eram acolhidas. Desde aquela época a mulher sofria muita violência. Se a mulher era tratada como objeto, era trocada até por animais, era escravizada,
Então, uma época em que chegávamos nos vilarejos, nas cidades, até na própria Jerusalém isso acontecia, aqueles homens cheios de vinho, passava uma criança, um adolescente de 12 anos de idade, eles a estupravam. E a mulher que era violentada, qual era a chance que ela tinha depois de constituir família? Zero. Então, eram acolhidas também pelas mulheres que seguiam Jesus. Eu fiz um breve resumo e vou me ater a essas mulheres para a gente discutir rapidinho a essência de cada uma delas. Essas mulheres estiveram envolvidas no nascimento do Mestre. Qual que eu posso citar primeiro? Claro, Maria. Qual o sobrenome de Maria? Sabe Deus. Sabe Deus não é sobrenome não. Maria de Nazaré. Lembra que as mulheres eram conhecidas pelo lugar de onde elas nasceram? De onde era a família dela? E não com o nome do Pai, nem do Espírito Santo? Pois é, Maria de Nazaré. Maria, tem mulher mais abnegada do que ela? Receber essa missão sem pestanejar. Uma época que a mulher, quando era prometida ao homem, ainda era noiva, não tinha casado. Aparecesse grávida, tinha cometido um adultério. Então Maria, diante da gravidez de Jesus, da gestação dele, ela poderia ter sido apedrejada. E quando ela recebe a comunicação do anjo do Senhor, de que ela vai receber Jesus, faça-se de mim conforme a vontade do Pai, eis aqui a sua serva. Depois também Isabel, prima de Maria. Isabel, que também era idosa, tão idosa quanto Sara, e fica grávida junto a Zacarias, que era sacerdote do templo. Para vocês terem ideia que nem todo sacerdote era gente ruim, né? Zacarias será o pai de João Batista, sacerdote do templo. Então, para a gente não ter a ideia de que os sacerdotes perseguiam Jesus, não eram todos. E Ana profetiza, quando Jesus, ainda criança, cerca de 3 anos de idade, a gente colhe esse dado, inclusive, não só nos evangelhos, mas reiterado no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, e que Jesus vai a Jerusalém com os pais, e ao chegar ao templo, ele tem esse encontro com o sacerdote no templo, que fala, agora já posso morrer, porque cumpriu-se a profecia. Reconhece Jesus como o Messias. E a profetisa Ana, nesse momento, está ao lado. Ela que já falava da chegada do Messias. Também ela ratifica que Jesus é o Messias. As mulheres foram valorizadas por Jesus. Eu posso trazer aqui a viúva de Naim. Naim, uma cidade próxima a Cafarnaum, onde Jesus fez a maior parte de suas pregações. Quando Jesus vai chegando em Naim, está a maior confusão, né? E ele observa o que é que está acontecendo. Um cortejo fúnebre. As pessoas andando, né, com um rapaz na maca. E uma mulher triste, chorando, se acabando. E ele percebe que essa mulher era viúva. E ela tinha perdido o filho, o único filho. Qual a preocupação de Jesus em relação a essa senhora? A viúva de Naim. Gente, até para ser viúva era uma penalidade naquela época. Viúva, pobre, órfão, eram praticamente banidos da sociedade. Não podiam trabalhar, não podiam constituir nova família, nada. Como é que eles sobreviviam? A mulher, por exemplo, que perdesse seu marido, nem herdava, não tinha direito à herança. Ia viver de quê, meu Deus do céu? Não podia ser devolvida à família. Raro eram aquelas que os pais recebiam de volta. Muito raro. E como que elas faziam para sobreviver? No Antigo Testamento existe uma lei de sobrevivência
para os hipossuficientes, aqueles que não têm condições de manter a si próprio, chamada respiga. Tinha as plantações, na hora de fazer a colheita, fazia-se a colheita de forma circular, em que os cantos ficassem sem ser colhidos. Ou até, se você fizesse um ajuntamento e depois não retirasse aquele ajuntamento, né, vamos dizer, de trigo, de milho, que fosse, os pobres, as viúvas, tinham direito a ir lá e pegar para si. Então eles faziam a colheita, se retiravam do campo, aí entravam os pobres, as viúvas e tudo para se abastecer. Olha que interessante, né? Bem social isso. E aí Jesus vê que a realidade dessa mulher vai mudar. Que ela, que tem uma vida confortável, pela aparência dela, agora vai virar praticamente uma indigente. E ele se aproxima do rapaz e fala: levanta-te. Até ela fica sem entender nada. Simplesmente Jesus se aproxima, vai até ele e fala: levanta-te daí, rapaz. E ele levanta. É o primeiro caso de ressurreição que nós temos nos evangelhos, que é a respeito do filho dessa viúva de Naim. Ela passa também a seguir Jesus. As mulheres serviram a Jesus em seu ministério e em sua morte. Quando Jesus é crucificado e é posto no sepulcro, sem passar pelos trâmites de ser ungido, o que é que ocorre? Porque Jesus foi crucificado na sexta-feira. Ele diz que vai ressuscitar no domingo, ao terceiro dia. Então as mulheres vão no domingo bem cedinho passar o unguento nele. E quando chegam, se deparam: cadê? O corpo de Jesus sumiu. Uma dessas mulheres é Maria de Magdala, ou seja, Madalena. As mulheres vão contar aos discípulos que estão reunidos em Jerusalém que Jesus tinha ressuscitado, que ele não estava no sepulcro que José Arimateia tinha conseguido para ele. Tinha sumido o corpo do mestre. Aí, só que qual é a prova? Quero mais a prova, R$1 de Big Big, né? Quer dizer, entreguei minha idade. Bem, quando elas chegam lá e falam: Jesus, roubaram o corpo do mestre, Jesus sumiu, então ele ressuscitou mesmo. A última a aparecer para dar notícia é Maria Madalena. Por quê? Enquanto as mulheres saíram correndo para falar com os discípulos, Maria Madalena ficou tão revoltada em frente ao sepulcro, começou a falar em direção às plantas: que absurdo, roubaram o corpo do meu mestre, roubaram. Se aproxima dela uma pessoa e fala: mulher, por que choras? E ela: roubaram o corpo do meu mestre. Quando ele fala Maria, aí ela reconhece a voz e olha e vê Jesus. Então Maria Madalena, considerada uma das mulheres mais pecadoras que a gente pode estudar no Evangelho, carente de amor, de afeto, na sua essência, passa por toda uma transformação, e o mestre ainda coloca para que ela seja aquela responsável em dizer que existe a vida eterna. Então nós temos na morte de Jesus, Marta também, Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, aquela que está junto a Maria quando reclama que está fazendo todos os afazeres, está atribulada, enquanto que Maria está lá conversando com Jesus em sua casa. E Jesus fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que é o quê? Aprender. As mulheres não tinham acesso às escrituras, as mulheres não estudavam. E essa era a oportunidade de aprender a maior mensagem da humanidade. Joana de Cusa, casada com o intendente de Pilatos, uma pessoa importante também, né, junto aos poderosos. Joana de Cusa procura Jesus, ajuda inclusive os discípulos, Jesus financeiramente,
fala que vai seguir o mestre, Jesus fala para ela: segue-me, mas segue-me no teu lar, junto ao teu marido. Lembrando que para que nós sejamos fiéis à nossa causa, a gente não precisa desvalorizar aqueles que amamos. Então, o papel que as mulheres podem ter desempenhado e servirem de exemplo para nós: Maria Madalena, a gratidão de Maria Madalena, que mais tarde se torna o que nós chamamos de apóstola do Cristo, porque depois que Jesus aparece para os discípulos, diz que a missão deles é agora espalhar a mensagem por todas as partes do mundo. Eles resolvem fazer isso e Madalena quis seguir com eles, mas o próprio Pedro diz: Madalena, com teu passado, não dá para a gente levar essa mensagem. Teu passado lhe condena, Madalena. Aí Madalena, se sentindo sozinha na praia, aproxima-se dela os leprosos, perguntando pelo mestre por que estavam buscando Jesus para serem curados. O que é que ocorre? Madalena diz: olha, chegaram tarde. O mestre foi crucificado, já foi morto por todos. Mas eu convivi com ele. Eu posso dizer, passar alguns conhecimentos que aprendi com ele. E essa turma de leprosos, quando retornam para o Vale dos Leprosos, que é onde eles teriam que viver, que eram banidos da sociedade também, até por uma questão sanitária, acontecia isso. Os leprosos, o nome deles eram retirados do livro de sociedade. Por isso, quando Jesus curava um leproso, falava: vai lá e se mostra ao sacerdote, para que seja incluído novamente o seu registro em sociedade. Resultado: Madalena segue com eles para o Vale dos Leprosos, sem ser leprosa, saudável. Durante 10 anos prega para os seus irmãos leprosos, até que adquire também a lepra e desencarna. O exemplo de fé. Lembra da mulher que nós chamamos de mulher hemorroíça? A mulher do fluxo sanguíneo. A mulher que tinha um fluxo durante 12 anos, sangrava todos os dias. E a gente reclama quando é 5 a 6 dias por mês. 12 anos sangrando todos os dias. Mas também a gente é meio adaptada, né, fisicamente, para passar por isso todo mês. Certo, gente. Só que naquela época, 2000 anos atrás, não tínhamos as condições que nós temos hoje para viver. Então, a mulher que tinha um fluxo sanguíneo, ela tinha suas roupas encharcadas de sangue. E pela tradição, desde a Torá, quando a mulher está no período menstrual, os homens não podem nem se aproximar, porque quem tiver contato com a mulher nesse período se torna impuro. Então, se isso acontecia para uma mulher normal, imagine para uma mulher que estava com fluxo sanguíneo direto. E o que é que acontece? Jesus vai passando para curar a filha de Jairo, a multidão junto com ele, aquele vucu-vucu, vacu-vacu. Sabe carnaval? Você querendo passar no meio daquela multidão com Jesus e todo mundo ali naquele amassa. E Jesus para e fala: espera, quem foi que tocou em mim? Eu sinto que alguém tocou em minhas vestes. Aí João vira assim: tá brincando, né, mestre? Aqui a gente se acotovelando, um empurra, um pega-pega, o senhor está falando que alguém tocou na sua roupa? É Jesus: sim, senti que de mim saiu virtude, saiu uma cura. E aí a mulher, vendo que ia dar confusão, porque ele pergunta quem tocou em mim, ela diz: fui eu, mestre. Conta o problema que ela tinha, mas com uma satisfação para todos, porque Jesus já sabia. E ele: vá, minha querida, a sua fé lhe curou. A fé dessa mulher era tão intensa que ela pensou: bastará que eu pegue um pouco nas vestimentas dele e eu ficarei curada. E ela fica. A oração, uma viúva que tem uma passagem nos evangelhos, é uma viúva que ela fica no pé de um governante o tempo inteiro pedindo justiça, 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 e ele não era
devoto, não era judeu, não era devoto de Deus. E aí já estava de saco cheio. Eu ainda fiquei pensando, eu ia matar essa mulher, né? Porque naquela época está incomodando, manda matar. Mas não, ele resolve dar um jeito no que ela estava pedindo. E aí o evangelho, a moral da história é que toda oração nossa é ouvida por Deus. Toda oração. Então, se você está orando o tempo inteiro e aquilo que você está pedindo não está acontecendo, reavalie se isso não é algo que, na verdade, iria te prejudicar muito mais do que beneficiar. Porque Deus tudo sabe. E por fim, meus amigos, a generosidade. A passagem da viúva, eu já falei que a viúva, né? Ninguém quer enviuvar naquela época porque passava maus tempos. Mas a viúva, além de não ter dinheiro, não ter bens, não ter como trabalhar, as únicas moedinhas que ela tinha, ela vai até o templo e deposita no gasofilácio. Era uma jarra bem grande para a gente colocar as ofertas para Deus. Era uma tradição que tinha na Torá. E ela vai, com todo respeito a Deus, e coloca a única coisa que tem no gasofilácio. E Jesus, nesse momento, está observando, chama a atenção para os discípulos. Está vendo aquela mulher? Te digo que ela deu muito mais do que qualquer um desses daí. Apontando para aqueles que chegavam com a bolsa cheia de dinheiro, jogavam no gasofilácio e ficavam tilintando ali, minutos, blim, 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 só para dizer que estavam dando dinheiro no templo. E Jesus dizendo, não é o quanto, mas sim a intenção. Por fim, meus amigos, já chegando ao nosso tempo, tem um pequeno esquema, um resumo, mas está até ruim aí de vocês verem, de tantas mulheres que participaram na vida de Jesus. Temos mulheres que são citadas em parábolas, histórias reproduzidas nos evangelhos, mulheres que fizeram parte da vida de Jesus, mulheres que tiveram encontro com Jesus, como foi a mulher samaritana, as mulheres que estavam na cruz durante a crucificação, porque de 12 discípulos, um traz Jesus, que é por isso que ele está lá na cruz, e os outros 11, só um deles acompanha essas mulheres, que é João. E os outros 10, Karina, tudo com medo, tudo fugido. As mulheres que vão ao túmulo, e uma delas é Maria Madalena. As mulheres que receberam de Jesus um milagre, que foi, eu dei exemplo até, a viúva de Naim. Encerrando a mensagem desta noite, a mulher é sempre mãe, nas palavras do Espírito Batuíra. No livro Boa Nova, quando Jesus está em contato com Maria Madalena, ela fala o quanto que ela quer ser amada. E Jesus diz, vai Maria, e ama teus filhos. Maria Madalena vira assim, mas Senhor, tive vários homens, no entanto, nunca fui mãe. Ele, não Maria, não estou falando dos filhos da carne. Vai e ama a humanidade. Todos podem ser nossos filhos. Filhos nos representam um vínculo de amor. E Batuíra complementa dizendo que a mulher é sempre mãe, não só dos próprios filhos, mas também dos grandes ideais, das abençoadas realizações da vida, dos estímulos ao progresso e, sobretudo, das boas obras. Meus irmãos, no Livro dos Espíritos, na questão 817 a 822, Allan Kardec vai abordar na lei de igualdade a respeito da igualdade entre os sexos, deixando claro para todos nós que somos iguais, sim, repito, em essência, e nos tratarmos com amor,
uns aos outros, o amor ao próximo, que tanto nós pregamos, pode ser o meio de nós conseguirmos finalmente uma igualdade maior entre todos nós. E eu encerro com a mensagem do próprio Kardec, quando ele diz assim: Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a ao mesmo tempo de uma maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, aqueles que um dia foram mulheres, as que estão sendo mulheres e futuramente aqueles que não foram e querem ser, lembremos todos nós aqui. Conhecemos algum ser que é capaz de abdicar de si e conseguir ter alguém dentro de si, até fisicamente. Eu falo pessoa, gente. A mulher, ela tem isso. Quando ela engravida, ela está oportunizando a reencarnação de um espírito. Todos nós aqui estamos nesse momento porque uma mulher permitiu. Muita paz a todos.